Fala aí, beleza? Vamos tentar ver agora essas relações métricas no triângulo equilátero, tendo uma circunferência inscrita e uma circunscrita ao triângulo equilátero. Lembrando que essa altura aqui, ó, que vem do ponto médio de qualquer lado aqui desse triângulo equilátero até o centro da circunferência, que coincide com a circunferência inscrita e circunscrita, ele é o apótema ou Rzinho menor, e o da circunscrita a gente vai chamar de R maior. A gente já tem essa referência aqui, ó, essa relação R é igual a 2/3 da altura, e você vai ver também que o Rzinho vai ser 1/3 da altura, mas vamos tentar encontrar isso aqui. Primeiramente, não tem nenhum valor, porque poderia ser qualquer valor, mas a gente vai trabalhar só com letra mesmo, tá bom? Depois a gente vai fazer aplicações em exercícios. Vamos começar com o seguinte, a gente sabe que todo triângulo, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo, tem que dar igual a 180. E são três ângulos iguais, porque é um triângulo equilátero, então a gente vai ter que, individualmente, cada ângulo vai ser 60 graus. Essa linha aqui, ó, que vem cortando, esse R aqui, que vai, aonde vai ser a altura aqui, ó, melhor dizendo, onde vai ser essa altura aqui, lembrando que a altura eu posso olhar assim também, qualquer lugar que eu pegar, ela vai passar aqui pelo centro da circunferência e vai fazer um ângulo aqui de 90 graus, beleza? A gente sabe também que essa distância aqui, ó, do ponto B ao ponto O, também é esse Rzão, já está aqui. E a gente sabe que como esse ponto é o ponto médio, então esse pedaço aqui, esse pedaço BM, o BM aqui, ele vai ser igual a L sobre 2. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Pensa o seguinte, se eu cortei isso aqui, se esse, é, esse ponto aqui, esse segmento de reta BO, ele é também a bissetriz do ângulo de 60 graus. Se ele é a bissetriz do ângulo, o que a gente tem dessa informação? Que ele divide esses dois ângulos, esses 60 graus, em dois ângulos de 30. E aí a gente lembra do quê? Das relações trigonométricas. A gente tem esse valor aqui. Como é que a gente pode trabalhar para a gente fazer uma relação ó, que envolve R e H? Lembrando que, por enquanto, a gente não tem o H, mas a gente vai chegar na relação do H. Vamos olhar o seguinte. Está vendo esse Rzão aqui, ó, que ele vem do ponto A até o ponto O? A gente pode dizer que esse Rzão mais o Rzinho, o raio menor. Observa aqui, ó, que ele vai fazer o quê? Ele vai ser igual à altura. Então, a gente vai ter uma relação com isso aqui, beleza? A gente pode até fazer assim, ó, pode deixar o H isolado e escrever o Rzinho isolado, na verdade, né? A gente vai deixar o Rzinho isolado e dizer que o Rzão menos o H. A gente vai ver ainda o que vai ser trabalhado aqui. Mas vamos deixar essa relação aqui, ó, primeira que a gente encontrou, envolvendo três incógnitas. Mas a gente já vai transformar em duas. Olha só, a gente tem um ângulo de 30 graus. Então, a gente pode fazer o seguinte. Ó, o seno de 30 graus é um ângulo conhecido, que ele é igual a meio. E ele também é igual ao cateto oposto, posso botar aqui o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Que é o cateto oposto nesse caso? Ó, o Rzinho, ou o apótema. Quem é a hipotenusa? O Rzão. Tá vendo que a gente já vai ter uma relação? O que a gente tem disso aqui? Ó? Eu tenho que dessas igualdades, eu tenho que meio, 1 sobre 2, é igual a Rzinho sobre R. Conseguem ver isso? Então, próximo passo, multiplicação cruzada, que a gente costuma dizer, eu vou ter 1 vezes Rzão, aqui, ó, vai ser Rzão. 2 vezes Rzinho, 2Rzinho. Ou seja, já encontramos aqui que Rzão é igual a 2 vezes o Rzinho. Feito isso, a gente faz as substituições. Vamos voltar aqui, ó, nesse ponto aqui, tá vendo? Nesse ponto, o que a gente tem? A gente tem que esse Rzão, então, ele vai ser igual, vou botar mais, né? O Rzinho, o, o Rzinho, a gente pode fazer o diferente, né? Vou fazer assim, já que a gente separou o Rzão, vamos fazer diferente, vamos separar o Rzinho. Se o Rzão é 2Rzinho, a gente tem que o Rzinho é igual a Rzão sobre 2. Beleza? Só para a gente trabalhar melhor aqui, já que aqui está com Rzão, vamos trabalhar dessa maneira. Então, o que a gente vai ter? Agora, dessa equação aqui, ó, dessa primeira aqui, eu vou trazer ela aqui para baixo, vou chamar essa aqui de segunda, a gente vai ter o seguinte, ó, onde tinha o Rzão, mantém o Rzão. Onde tinha o Rzinho, eu vou escrever Rzão sobre 2, isso tudo igual a H. Tá, eu preciso fazer um MC aqui.
Uma maneira rápida de fazer o MMC é multiplicar tudo por 1. Ou seja, tudo não, os que forem convenientes por 1. Ó. Eu multiplico esse R em cima e embaixo por 1 e esse H em cima e embaixo por 1. Por que eu estou falando 1 e estou escrevendo 2 dividido por 2? Porque 2 dividido por 2 é 1, mesma coisa. Se vocês tirarem o MMC, vocês vão ver que vai dar no mesmo. Então, aqui, ó, nesse caso, eu vou ter 2R dividido por 2. Aqui eu vou ter mais R dividido por 2 igual a 2H dividido por 2. Uma coisa que vocês têm que ver é que se desse lado todo da equação tem o 2 no denominador e desse lado toda a equação tem também o 2 no denominador, então eu posso eliminar, né? Porque na verdade eu multiplico todos os lados por 2 e aí vai zerar isso aqui. Então eu vou ter 3, ó, 2R mais R, 3R igual a 2H. Observe então que basta agora eu passar esse 3 dividindo e eu vou ter R é igual a 2H dividido por 3. Ou seja, R é igual a 2/3 da altura. Lembrando disso aqui, a gente vai resolver muita questão com isso. Tudo bem, se R é 2/3 da altura, quanto é R? A gente pode escrever então, ó, vamos chamar essa aqui de equação 3. Ó. Tá vendo? Então, da equação 3 e da equação 4, vou escrever aqui, ó, 3 e 4. O que a gente vai ter? Vamos fazer uma combinação aqui. Ó. A gente tem aqui 2H sobre 3, ó, tá vendo? R vale isso. É a mesma coisa que isso aqui, ó, 2R. É igual a 2R. Isso para quê? Para eu saber em relação à altura, beleza? Para saber em relação à altura em relação à altura do triângulo equilátero. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou deixar o R isolado. Eu vou passar o 2 que está multiplicando o R dividindo. Então, eu vou ter 2 dividido por 3 vezes 1 vezes meio, que é esse 2 que estava aqui, é a mesma coisa que dividir, vezes H igual a R. Vocês vão ver aqui no final, então, que eu vou ter, eu vou cortar aqui ó, 2 com 2, eu vou ter 3 vezes esse 1 que está debaixo do H, esse H vezes 1, eu vou ter que R é igual a altura dividido por 3. Se eu sei o valor da altura, eu sei o valor de R. Se eu sei o valor de R, eu sei o valor da altura. Então, ó, se observa que aqui eu tenho R igual a 1/3 da altura, então eu também tenho o apótema igual a 1/3 da altura, tá vendo? Por quê? Porque eles são iguais. O apótema é o centro do nosso polígono regular até um dos seus pontos médios, que é a mesma coisa que o raio da circunferência inscrita, o tamanho, obviamente. Beleza? E a altura em relação ao lado, que faltou explicar. Vamos fazer o seguinte. Visto isso aqui tudo, vamos explicar o último passo, que vai ser a altura em relação ao lado. O da altura em relação ao lado, a gente não vai precisar. Eu vou apagar todas essas contas aqui para a gente fazer o altura em relação ao lado ali. Ó. Essa aqui agora. A gente explicou essa primeira, explicou essa segunda. Vamos dar uma olhada nessa terceira aqui. Deixa eu apagar essas informações aqui também. Vamos fazer o seguinte. Observa que isso tudo, ó, esse segmento AM, ele é a nossa altura, beleza? Esse L aqui embaixo, esse pedaço aqui, ó, ele vale metade do lado. Então, isso porque é o ponto médio, tá? E esse aqui, a distância AB, ele vale o lado. Então, a gente tem um ângulo reto aqui, acabou, faz Pitágoras, simples. Se a gente quer deixar o H isolado, beleza, vamos descobrir. Então, quem que é a hipotenusa? Sempre identificar, é o L. Então, L ao quadrado é igual, aqui a gente tem L sobre 2 ao quadrado, vai ser L ao quadrado e 2 ao quadrado, 4, mais a altura H. Como o H que a gente vai querer isolado, H ao quadrado, tá? Perdão. Escrever o H ao quadrado aqui, vou deixar inverter os lados, L ao quadrado menos L sobre 4. Isso aqui eu já passei para o outro lado, mas vocês podem fazer aí. Vou multiplicar essa... Quem está sem nenhum aqui do lado, eu vou multiplicar por 4, que vai ser a mesma coisa que tirar um MC e vou eliminar esse 4 aqui, tá? Então, eu vou ter 4H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado, que faltou aqui também. Então, eu vou escrever 4H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado. Beleza? Agora, esse 4 passa dividindo. Então, aliás, eu não preciso nem dividir, eu posso fazer a raiz dos dois lados agora de uma vez. Raiz de 4 é 2. Raiz de h ao quadrado
é h. Raiz de 3, a gente não tem uma raiz que vai escrever exata, a gente pode deixar na raiz também, não tem problema não. Só para não ter que escrever fracionado aqui. E L ao quadrado, L. A raiz de L ao quadrado, L. Agora, basta deixar o h isolado e descer com 2 dividindo. Então, a gente vai ter L, eu vou só inverter aqui a ordem, tá? L, raiz de 3, e o 2 que passou dividindo, sobre 2, beleza? Essas foram as relações métricas que a gente pode encontrar. A área aqui, gente, beleza, a gente tem também a área. Vou até escrever mais ou menos na cor da área aqui. A área do triângulo equilátero, ela vai ser o seguinte, qual que é a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Quem que é a nossa base? A nossa base é um lado, concorda? É L. Vezes, quem que é a nossa altura? A gente acabou de definir. L, raiz de 3, sobre 2. Mas eu não falei que era base vezes altura dividido por 2? Então, dividido por 2. Quando a gente tem assim, ó, a área do triângulo aqui, a gente vai ter L vezes L, raiz de 3. Vou até escrever desse jeito, para vocês lembrarem. Porque a gente, esse aqui mantém, né, porque já estava ali. Repete o primeiro é esse, multiplica pelo inverso do segundo. Então, a área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, ó, L vezes L, raiz de 3, vezes o inverso do segundo, isso aqui sobre 2, vezes o inverso do segundo, 1 sobre 2. Então, a área do triângulo equilátero ela vai ser dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. Tá bom? Encontramos todas as relações métricas aqui que a gente se propôs a encontrar e a gente pode já resolver alguns exercícios. Bons estudos aí!